lero, lero. Olá, estamos começando mais um episódio do Lero Lero, sobretudo sobre nós. E hoje a nossa convidada é uma educadora, ambientalista, fundadora da Farmácia Verde, e eu acredito que é a mulher que mais plantou árvores em São Gotardo, na história de São Gotardo. Eu converso com a Suzana Caramori, minha amiga Suzana. Prazer tê-la conosco aqui no Lero Lero, Suzana. Prazer também, Hudson. Fico muito honrada de estar aqui. Nossa, para nós é um prazer realmente, Suzana, mostrar a sua experiência, conhecer um pouco da sua pessoa aqui no nosso Lero Lero, viu? Suzana, vamos começar contando das suas origens, sua infância. Você nasceu, não foi em São Gotardo, né, Suzana? Você me conta pra gente das suas origens. Olha, eu nasci numa cidadezinha chamada Conquista. É Minas Gerais, quase divisa de São Paulo. Uma cidade que nasceu ali junto com o trem de ferro, com a Mogiana. Só que eu fiquei em Conquista muito pouco. Minha família mudou para Sacramento e eu fui para Sacramento muito pequena. Então, eu não tive uma vivência muito grande com Conquista, apesar que eu gosto muito daquela cidade. É uma cidade histórica, ainda toda calçada de paralelepípedo, de pedra. Uma gracinha, a cidade merece ser visitada. Aí eu fui para Sacramento. Então, quando eu digo, eu sou de Sacramento, porque na verdade a minha experiência de vida é toda em Sacramento. Você mudou para lá bem novinha. Eu fui bem novinha. Minha família, uma família grande, 11 filhos. 11 filhos? É. Ó. E eu me orgulho muito de ser descendente de italianos. Ah, é, Suzana? Eu sou descendente de italianos. Meu nome é Caramori. Por isso esse nome diferente, assim. É um nome até bonito, porque ele vem de caro amore. Então, ele é um Tá. nome bonito. Eu até hesito muito em me chamar Suzana Borges de Souza. Eu gosto do meu sobrenome. Eu não deveria nem ter mudado, sabe? Quando me casei, né? Sim. Mas eu gosto muito e, assim, a minha família, Conquista e Sacramento foram grandes colônias de italianos. Então, ali eu vivi no meio dos Bianchi, Crosara, Manzan, é toda uma italianada aquela região, né? Então, eu gosto de falar que eu sou descendente italiano. Estou até aprendendo a falar italiano agora, estou num curso de italiano. É uma coisa que é inerente a você. Você é uma pessoa que está sempre inquieta, sempre aprendendo Inclusive, mais, né, Suzana? inclusive o gosto pelo acordeon é de origem italiana. Você ouviu muito. O acordeon era um instrumento que era tocado por italianos. Então, eu acho que tem a ver. Tudo isso aí tem muita liga uma coisa com a outra, né? Entendi. E Sacramento, como que é? Você passou a infância ali? É uma cidade bonita? Como é que funciona Eu essa... adoro Sacramento. Principalmente porque Sacramento, o povo lá, eles preservam as casas, tem muitas casas antigas, e até há pouco tempo tinha os calçamentos de paralelepípedo. Eu não sei como está lá, porque eu tive notícia que andar colocando asfalto em cima. E as calçadas, Hudson, são largas, o que não tem em São Gotardo. Então, Sacramento é uma cidade boa de andar a pé, sabe? Você tem prazer em andar em Sacramento. Então, eu falo, eu vou para Sacramento para ficar andando na cidade, porque você admira as casas, você admira o calçamento das calçadas é de pedra. Então, é uma cidade muito bonita. E tem uma tradição ali, até religiosa, né? Muito espiritismo, tem um colégio Allan Kardec, tem figuras muito importantes, como Eurípides Barçanufo, que é o espírita de renome. Mas eu também sou conterrânea do Lima Duarte, da Carolina Maria de Jesus, sabe? Gente muito conhecida nacionalmente mesmo, né? Então, eu gosto muito, muitas vezes eu vou para lá, quando me dá aquela saudade lá de Sacramento, eu vou, fico lá 2, 3 dias e me hospedo num hotel do comércio que tem uma construção antiga preservada.
Ainda tem família lá ainda, Suzana? Não, só tem amigos. Oh. Tem muitos amigos lá ainda de infância que ficaram por lá, então eu gosto de ver esses amigos. E você ficou lá até quando, Suzana? Eu fiquei lá até 17 anos. Quando eu saí para estudar, fazer curso superior, eu fui para Goiânia. Aí morei 2 anos em Goiânia, na época de movimento estudantil. Participei de passeatas, de grupos de estudo, dei aula de alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire, que tinha acontecido naquela época. Então, ainda estava no quente do Paulo Freire. E eu, mocinha, a gente ia para as vilas dar aula de alfabetização de adultos. Então, esse movimento foi muito bom para mim, sabe? Quando eu fui para Goiânia, eu não sabia que a gente vivia uma ditadura. Não sabia. Eu saí de Sacramento bem alienada. E o meu trote foi uma passeata carregando cartazes abaixo da ditadura. Então, e a E gente... você não sabia direito o que você Não, estava eu não fazendo sabia ali. o que eu estava fazendo, mas que eu carreguei o Só cartaz. depois você vê, se E a conscientizar gente ainda fazia esse que momento perigoso no era Brasil. um movimento perigoso e o nosso trote foi esse. Olha para você ver que super trote, né? Tá doido, né? Verdade. Mas o meu grupo, né, de Goiânia, de revolucionários, a gente era chamada de esquerda festiva. A gente não era tão revolucionário, não, mas a gente fazia grupos de estudo da doutrina social da igreja, a gente se reunia, né, para fazer alguma manifestação, mas não tão aguerrida assim, não. Era mais, nosso grupo era chamado de esquerda festiva. Mas ao mesmo tempo vocês faziam esse trabalho Fazia o com trabalho de alfabetização de adultos, né, e isso com 18 anos, 17 anos. 18 anos. 18, aí depois veio o ato institucional, né? Aí o negócio ficou perigoso, aí esses grupos foram extintos. Simplesmente nossos líderes eram professores da universidade, né? Aí eles falaram, ó, acabou, todo mundo quieto em casa. Aí eu fui para Brasília, eu me transferi para a UNB e peguei já uma universidade mais quieta. Você estudou então na Estudei UNB. na UNB, foi onde eu conheci o Edson. E na UNB foi quando eu fui iniciada nessa coisa da macrobiótica, comida natural, comer arroz integral. Então imagina, a gente tinha o restaurante universitário, mas eu levantava 5h30 e fazia a minha marmita. E levava arroz integral, uma pastazinha, uma verdurinha, para não ter que comer o arroz branco do restaurante. E ali a gente se reunia na hora do almoço, eu, Edson, Paulo Ejo, a Marisa, que depois veio a ser minha cunhada, o irmão dela, a Lena, que estava lá nessa época, para comer a nossa marmita. E ali a gente dividia a marmita. Sei. E o bom da UNB, a UNB, eu me orgulho também de ter passado por lá, porque a UNB foi um projeto do Darcy Ribeiro, né? Era uma coisa de integração de todas as áreas. E um momento muito efervescente da E universidade, né, a Suzana? Universidade de Brasília, ela tinha o Minhocão, que era o prédio o ICC, o Instituto Central de Ciências, e na época ali tinha todos os cursos no mesmo prédio. Então, você estudava aqui o curso de letras que eu fazia, descia uma escadinha, você estava com a turma da geologia. Andava o corredor, você estava com a turma da sociologia. Lá na frente, medicina. Entendeu? Então, a gente tinha esse contato com todas as áreas. Tinha colegas de todas as áreas. E a gente podia também fazer matérias de outras áreas. As optativas, você podia escolher. Não, eu estou querendo fazer uma matéria de psicologia. Você podia fazer. Integrava no seu currículo, né?
Então, isso também dá um ar, assim, uma formação muito ampla para a gente, né? A UNB ela teve esse dom, né, de, Parece uma época muito efervescente, realmente, muito de coisa da nova, né? educação, né, Suzana, É, assim, e das próprias ideias, né, uma época muito de muitas descobertas igual você falou, da vida mais natural, né, da música pop, né, as coisas acontecem de uma forma muito forte no era país, né? muito forte, né? Nós ainda estávamos ali com os ecos, né, dos festivais de música. Esses dias eu estava revendo um vídeo do Festival de Música de 67, ou aqueles jovens, eles realmente eram fantásticos, né? Exatamente, Aqueles festivais de música ali, com o Chico Buarque, o Edu Lobo, o Caetano Veloso cantando ali novinho, né? exatamente, é um E aquele momento. público vibrante, né? Então, nós ainda pegamos essa fase dessas músicas, né? O Geraldo Vandré, eu vi o Geraldo Vandré, assim, a poucos metros, ele foi no DCE em Goiânia, quando ele fez a música, aquela para não dizer que não falei de flores, né? Ele cantou para nós num DCE com umas 30 pessoas. A música na universidade era muito presente, né? É, muito legal, muito bom. Isso. Então, a Universidade de Brasília também, ela foi muito marcante. Foi lá que nós temos amizade com o Paulo Eixo, que era da medicina. O Zé Maria, irmão da Marisa, era da sociologia. Então, aí a gente tinha aquele contato ali com aquele pessoal, e tudo jovem, muito. Às vezes não tinha muita noção do que estava fazendo, não, mas alguma noção tinha. E você fez letras, Fiz letras. concluiu o curso de letras na UNB. Concluí o curso de letras na UNB. E chegou a trabalhar em Brasília, nessa área, Suzana? Na época que eu fui para Brasília, eu fiz o concurso da Fundação Educacional. Eu fui professora da Fundação. E concursada com 20 anos, eu era professora concursada da Fundação. E eu dei aula um ano. Mas depois eu casei, e aí, quando eu casei, aquele modelo da minha mãe, de ficar em casa criando os filhos, eu tinha aquilo muito arraigado em mim. Então, eu entendi que eu tinha que ficar em casa criando meus filhos. Aí eu larguei o meu emprego para cuidar do Edinho, que nasceu, a Miriam, né? E isso era uma convicção, que eu acho que estava aquele modelo da minha mãe, que foi muito cuidadosa com os filhos, né? Imagina, 11 filhos, e a minha mãe foi uma mãe extremamente cuidadosa com a gente. Aí eu resolvi também ficar só em casa, né? Cuidando dos filhos, né, Suzana? E Cuidando dos filhos. filhos. Eu achava que isso era muito mais importante do que eu continuar como uma profissional da educação. E eu acho que valeu a pena, sabe? É interessante isso, né? Hoje em dia a gente percebe que cuidar dos filhos, trabalhar, é um trabalho complexo, né, Suzana, assim, né? Na época. Não é valorizado ninguém, né? Um mundo muito É, masculino, né? Assim, não vê depois isso. eu até tive assim, uns momentos de dúvida. Eu cheguei a fazer as provas para o mestrado, para fazer um mestrado na UNB, e até passei nas primeiras etapas. Mas, quando chegou na hora da entrevista, quem estava fazendo a entrevista comigo me perguntou: você é casada? Eu tinha 21, 22, 23, menos de 25 anos, né? Sou. Tem filhos? Eu falei: tenho. Eu tenho 2 filhos e estava para ter o Vlad, ter meu terceiro. Ele disse assim: mas escuta, você vai fazer mestrado, quem vai olhar seus filhos? Aí, na época, minha mãe não olhava meus filhos de jeito nenhum, apesar que eu morava muito perto dela. Mas aí eu ainda menti lá, falei: minha mãe. Aí eu tomei bomba na entrevista.
Ele percebeu que realmente eu não ia dar dedicação nenhuma para aquele mestrado. E realmente eu teria largado, eu não teria dado conta. E Brasília, nessa época, tinha 70, eu me casei em 70, Brasília, a gente ainda era candango lá, né? Brasília tinha 10 anos em 70. Foi Começando inaugurada. Brasília, né? E nós compramos um sítio lá em Brasília. Brasília tinha muita poeira. Por quê? Por exemplo, eu morava no Guará 1. Eles resolveram fazer o Guará 2 do meu lado. E aí começou o caminhão, coisa. E aí eu fui para o sítio, aí nós tínhamos esse sítio, um domingo que eu fui para lá, eu falei para o Edson, falei, não vou voltar lá no Guará, nem para buscar minha mudança, você vai lá e busca. Eu já vou ficar morando aqui. E foi minha primeira experiência de estar, assim, bem em contato com a terra, né? Nesse ponto, você criança, você teve esse contato com a terra? Muito, muito. Sacramento, eu fui criada, na verdade, na Praça do Rosário. Eu não tinha nem ficava dentro de casa, eu morava em frente da Praça do Rosário. E o meu bairro ainda era um bairro sem calçamento, um bairro mais... Era como o Papagaio é para o centro de São Gotardo, né? Era um bairro mais subalterno. E, e eu fui criada, meu pai tinha uma máquina de beneficiar arroz e café, bem assim, era num bairro mais retirado. E a máquina do meu pai era num lugar, ela tinha o nome de máquina das 3 barras. As 3 barras eram 3 ribeirões que se encontravam ali. Então, por isso ela chamava máquina das 3 barras. E eu fui criada dentro daqueles ribeirão. A gente nadava todo dia em ribeirão ali. E então, e eu tinha amigas que moravam em chácara, então eu ia muito para as chácaras. Então a gente foi criado nadando em córrego, a gente nem falava ribeirão, era os córregos das 3 barras ali. Então, Era o, juntou realmente a questão da infância, de ter vivido numa situação assim de mais próxima à natureza e as ideias também de uma época que te levaram para a natureza, te retornaram para a natureza. Nossa, isso foi muito bom, eu ter vivido esse momento em que você largar emprego, largar universidade e morar na roça, isso estava acontecendo. Então, não era nenhuma coisa assim muito extraordinária. Eu não era individual, eu, Suzana, mudando para o sítio. Tinha outras pessoas fazendo isso também. Então, não foi difícil largar a cidade e morar na roça, né? Você morou muito tempo nesse sítio, você teve mais filhos também em Brasília. Nesse sítio, enquanto eu morava nesse sítio, eu tive o Vladimir e o Saulo. E o Edinho e a Miriam já eram maiores. E essa mudança para o sítio foi sensacional. Foi muito bom. Eu adorava isso. E lá eu era vizinha da família do Paulo Ejo, dos pais dele, do pai dele com a família. Isso também foi muito bom, esse contato com eles, né? Então, foi assim uma experiência muito boa essa o sítio de perto de Braslândia. Sei. Suzane, assim, você chegou a arrepender alguma vez dos caminhos que a vida te levou, dessas mudanças? A gente que te conhece bem, sua vida sempre movimentada, assim, nesse ponto, por exemplo, você falou no mestrado. Isso te. Como é que você vê isso hoje, assim? Hudson, eu acho, eu acho que eu fui até bastante iluminada por ter escolhido esses caminhos. Fez muito bem para mim e principalmente para os meus filhos. E eu ainda ajudei muita gente, né? Quando eu mudei para São Gotardo, nós compramos o sítio lá no Borrachudo, que também foi uma coisa iluminada, aquela compra. Aquela compra eu considero achar aquele lugar, né, tão próximo da cidade, com muita água,
muita fruta, muita jabuticaba. Eu acho que foi assim, muito bom, não só para minha família, quanto para os meus amigos, os parentes, todas as crianças. Ali, o que passou de criança naquele borrachudo, eu perdi as contas. Eu sempre encontro algum adulto hoje, aqui em São Gotardo, que fala de ter ido para lá nadar, brincar, jogar bola, né? E, para você ter uma ideia, nos primeiros tempos que nós moramos lá, foi tanta criança lá, o que eu tinha para fazer para as crianças era pipoca. E eu comprei mais de meio saco de pipoca e foi tudo. Porque eu fazia aquelas peneiradas de pipoca, sabe? Para dar para meninada, sabe? Sei. Então, foi muita criança para lá. Bom, é preciso contar para quem está nos assistindo, Borrachudo é um sítio que está a cerca de 10 quilômetros aqui de São Gotardo, né, Suzana? Próximo à subestação da CEMIG e bem próximo realmente à nascente do Rio Borrachudo. E neste local, Suzana e o Edson e sua família vieram de Brasília, né, Suzana? E ali foi onde começou a Farmácia Verde e também onde você sempre teve essa ideia de educação, né, Suzana? Esse trabalho de trabalhar com criança, igual você falou mais cedo, trabalhando com as classes menos favorecidas. Você também manteve esse trabalho no sítio, né? Assim, eu sei que você começou uma escola para crianças que tinham poder aquisitivo baixo, né, Suzana? Conta para nós essas histórias. A história, eu tive a escolinha lá do Borrachudo. Aliás, a gente, o Edinho era pequeno, e o Edinho é que deu o nome para o nosso sítio. O Edinho que inventou o nome. O nosso sítio chama Colo da Mãe. Colo da Mãe. Eu não sei se é a mãe natureza, se é essa figura da mãe mesmo, né? Então, eu sempre quis montar uma escola. O meu irmão, em Brasília, ele falou, Suzana, eu monto a escola aqui no Guará. Nós alugamos uma casa, eu monto uma escola, eu te dou a escola prontinha para você trabalhar. Mas não era a escola que eu queria, não era essa. Lá no Guará, numa casa, eu queria uma escola em que as crianças tivessem esse contato com a natureza. E essa escola foi possível fazer no Borrachudo. Primeiro, porque nós tínhamos o local, né? Tínhamos muitas crianças naquela redondeza, naquela época ainda tinha muita criança na redondeza, filha das pessoas que trabalhavam ali naquelas fazendas, né? Borrachudo também é o local onde vocês vivem. Sempre teve muitos pequenos sítios, né, Suzana? Ali sempre teve. Então tinha muita gente. Acho que até hoje, inclusive, ainda tem. Hoje não tem criança. Ah, não tem criança. Não, Tem criança mais, não tem, mas tem donos de terra, assim, mas não ali são. ali eram pequenas fazendas, mas que morreram os velhos e foram divididas, e hoje tem muitos herdeiros lá que arrumaram seu sítiozinho, está ficando muito bonitinho aquele lugar, sabe? E os herdeiros gostam muito dali, sabe? Tem ali a família dos Quirino, né? Que é muito grande também, vários, tem a família do Sebastião Quirino, tem a do Joaquim Quirino, então ali está ficando um local de pequenos sítios. Só que naquela época tinha muita criança, hoje não tem criança. Então, tinha aquelas crianças e eu consegui uma verba, um dinheiro que caía mensalmente na minha conta, que era de um dinheiro que era os amigos alemães nossos, eles tinham amigos na Alemanha que faziam, não era nenhuma verba governamental, não. Eles faziam aqueles chás à tarde, café, reuniam uma turma, e essa turma é que sustentou a minha escola de tempo integral. Essa turma, na Alemanha, mandava em marco o dinheiro que era trocado em São Paulo por esses amigos nossos,
mandava o dinheiro. E nos deram uma Kombi também, que foi também o nosso meio de transporte que possibilitou levar crianças da cidade para o sítio. Então, eu tinha crianças muito pobres aqui da cidade. Na época tinha dificuldade, né? Tinha a família da dona Juvelina, que hoje tem um filho médico que passou pela minha escolinha. Ficou lá uns 4 anos. Tem a família da Hilda, que tem a Keila, que é pedagoga. Tem o Renato, que mora na Inglaterra. Então, com essas crianças eu vinha todos os dias buscar na Kombi e levava. Mas os meninos da região lá, eu tinha uma turma grande. E tinha uma parceria com a prefeitura que me dava as professoras. E com esse dinheiro da Alemanha, nós pudemos ter a primeira escola de tempo integral em São Gotardo. Oh. Porque as crianças iam cedo, eu pegava 6h30 e voltavam 4h30. Ali elas tinham o almoço, elas tinham um lanche, elas podiam nadar. Eu ensinei todas as crianças a nadar. Os meninos pequenininhos já sabiam nadar. E tinha o futebol, tinha muita fruta. Então, estamos falando do universo assim, de quantas crianças nessa época? Nessa época, eu tinha umas 15 crianças de São Gotardo. Naquela época, podia amontoar na Kombi. Não tinha essa de só ter ali aquele tanto certinho. Era tudo menino pequeno. Levava umas 15 crianças e tinha ali mais umas 20 crianças do sítio. Oh. As crianças da Redondeza almoçavam lá e iam embora. E as outras ficavam o dia todo. Essa escolinha demorou, eu não sei dizer datas exatas, mas foram uns 10 anos da escolinha. Suzana, até nós estamos falando de crianças, assim, do trabalho que você desenvolveu no Borrachudo, que eu chamo de Borrachudo, no sítio Colo da Mãe. Colo da Mãe. E seus filhos também participando dessa escola e convivendo com essas crianças. E a gente que conhece sabe uma forma assim muito diferenciada que você educou seus filhos, de certa forma que não foi um ensino regular que se ensinava na escola. Gostaria também que você falasse um pouquinho disso, que é muito interessante isso e os resultados, né, Suzana? Assim. A gente não pode até falar muito não, porque eu fui muito ousada, sabe? Eu inventei muito. O Edson era o chefe do serviço de educação e aí eu pude inventar muito, porque o meu chefe, que era o Edson, ele me deixou livre para eu criar, sabe? Então, às vezes, fala assim, nossa, eu tive até alguns problemas com a inspetor, com a, como que chama? A delegacia de ensino. E quando eu ia resolver os problemas, uma vez eu fui resolver um problema lá, porque a classe era multisseriada. Então, eram 2 turmas juntas, porque eu tinha outras professoras que me ajudavam, mas como era multisseriada, às vezes acontecia assim, por exemplo, de você ter um aluno que ele está no 2º ano, mas ele está acompanhando a turma do 3º. E como eu não sabia muito das regras, assim, às vezes eu passava um menino do 2º já para o 3º. E isso deu alguns problemas com a delegacia. Uma vez eu fui lá resolver um problema de um aluno lá, ela disse assim para mim, tem razão a senhora de estar tendo esse problema, eu fico até com dó da senhora, achando que eu não tinha nada a ver com eles. Mas é porque lá em São Gotardo tem um chefe de educação muito doido, que tudo pode para ele. Mas isso fez com que eu pude trabalhar de acordo com o ritmo das crianças, com as características das crianças, né? E pude... Depois veio aquela Ferreiro, como que era o nome dela, do construtivismo, que ficou famosa e todo mundo falava. Eu já fazia tudo aquilo,
mais ou menos, né? E as crianças viveram muito felizes lá. Foi uma escola de muita felicidade, A sabe? escola que te propuseram no Guará, os moldes realmente da escola que você quis implementar, foi implementada Foi aqui, aqui. Lá eu como não ajuda ao tinha. ar livre. Eu não dava conta de uma escola numa casinha, no Guará, numa casa pequena, com muita criança ali, aquela coisa rígida. Aqui no sítio, né, eu pude trabalhar com as crianças de uma forma que as crianças iam felizes para a escola. O castigo das crianças era eu falar assim: não, hoje eu não aceito você na escola. Você fica na sua casa. Era castigo mesmo, porque ele queria ir para a escola, né? Então, e os meus filhos, eles lucraram muito com essa escola. O Edinho, ele já estava maior, ele praticamente não teve escola. A Míria também não foi minha aluna, mas a Milena, o Vladimir e o Saulo foram meus alunos. Eles lucraram primeiro a convivência que eles tiveram com essas crianças e o desprendimento deles. Por exemplo, os meninos vinham de manhã, pegavam a chuva, chegava molhado lá, aí eu falava: Vlad, vai lá, pega sua roupa, vamos trocar os meninos, que eles não podem ficar molhados, entendeu? Então, os meninos, eles conviveram muito, e isso profissionalmente para eles foi muito bom. O Edinho, por exemplo, ele tem uma facilidade para lidar com pessoas mais pobres, um carinho com essas pessoas, sabe? O Vladimir tem a maior facilidade também. A Milena lida com gente com uma habilidade muito grande, sabe? Mas Nesse ponto, é como você diz, né, Suzana? Você veio de uma família de 11 pessoas, se não me engano, que você isso, falou, né? 11, Levou uma escola para dentro da sua casa, de certa forma, né? é. Que é onde tem um prédio daqui, sua casa de A cá. minha casa estava de lá. Se o menino não estava passando bem, ia lá e deitava na minha cama, na cama dos meus meninos, sabe? Entendi. E assim, a sua casa sempre foi cheia, né, Suzana? Muito cheio. Não, o verbo nem está no passado. Ela O até verbo está no hoje. presente, né, Suzana? Sua casa é sempre cheia, né? Eu gosto. Sua vida inteira sempre recebendo muita gente, esse convívio que você falou que seus filhos também tiveram. Sua casa sempre foi essa casa aberta, de pessoas muito diferentes, chegando e ficando, algumas até morando, eu inclusive. Você morou lá, né, Cheguei a Hudson? morar junto de vocês lá. É, e também tantas outras pessoas, e isso é muito bacana, isso é muito bonito, né, Suzana? Ah, é Essa muito bom. convivência, E é né? gostoso, né, Hudson? É muito bom, porque a convivência com as pessoas enriquece a gente, né? A gente aprende muito, você conversa, na verdade, você não tem estresse, né? Esse estresse que o povo fala que existe, eu não sei que estresse que é esse. Suzana, eu gosto muito, gostaria que você contasse a história assim do Edinho, por exemplo. Quando a gente fala o Edinho, é o Dr. Edson, né? É, Hoje um médico muito reconhecido na sua área, né, Suzana? é. A gente tem essa coisa do Edinho, né? No Edinho, É interessante. ele é sensacional, né? Mas ele não fez o ensino da forma regulamentar, mas quando foi preciso ele fazer os testes, ele passou de boa, né, Suzana? Entrou na universidade, entrou no ginásio. Conta para nós essa história, assim, É, dessa forma de aprendizado diferenciado que você desenvolveu. Vocês desenvolveram. o Edinho, a Míria, eu não tinha escola ainda. Aí aconteceu o seguinte, para eles entrar numa escola regular, eu falo assim, que não foi invencionice da gente, foi a necessidade do momento, né? Assim como quando eu fui para a roça, não é porque eu entrei na onda do rural que todo mundo estava, é porque tinha poeira demais, meus meninos viviam doentes, e eu tinha um sítio, eu falei, vou morar no sítio, né? Então, os meninos também aconteceu isso. Como nós tínhamos feito a opção de morar no sítio e nem tinha condição de ter uma casa na cidade na época, nós só tínhamos o sítio. Fomos morar lá.
Então, o que aconteceu? Se os meninos entrassem numa escola regular, eu teria que mudar para a cidade, pagar aluguel, a gente tinha pouco dinheiro, ou então meus meninos morar com parente. Não ia dar certo. O Edinho até experimentou, entrou no Balena, e o Edinho ficou uns dias na casa da tia Zezé, morando lá. Mas o Edinho, ele era criança ainda, ele ficou tão bravo com aquilo, tão bravo, mas tão bravo, que ele chegou lá em casa e deu um chilique lá e falou, eu não volto mais para a escola. E não adianta vocês me mandarem. Quando eu contava isso, o professor Diniz falava assim para mim, dona Suzana, então na casa da senhora quem manda são as crianças? Eu falava assim, professor, se o Edinho vai ficar mal lá em São Gotardo por conta da escola, eu ensino ele em casa, pronto. Só que o Edinho, ele é autodidata, nunca foi preciso ensinar nada. A gente colocava os livros em casa, o material, e o Edinho sempre foi muito interessado, e a Miriam também, pelos livros. Eles estudavam sozinhos. Não tinha um método assim, não? Não. A Miriam e o Edinho foram autodidatas. Eles estudavam sozinhos. E a Miriam entrou na quinta série aqui e se adaptou muito bem. Quando entrava, se adaptava bem. O Edinho não quis entrar. Ele experimentou entrar no quinta série, aqui no estadual. Também chegou em casa e avisou, não volto mais para a escola. Então, isso deixava todo mundo meio escandalizado, porque eles falavam assim, mas e esse menino sem escola? Eu falei, para tudo tem jeito, deixa ele. Aí foi por causa do Edinho que nós, na administração do EJA, pensamos no supletivo. O Edinho foi o nosso primeiro interesse, além da gente enxergar também os meninos, que foram meus alunos, que ficavam sem escola, né? Não tinham condição de ter escola. Então, foi por isso que nós pensamos no supletivo, que foi uma coisa que foi criada no governo Paulo Eixo e que foi coisa assim que a gente visualizou que era uma necessidade, não só do Edinho, quanto de outras crianças de São Gotardo. Então, foi por isso que começou o supletivo. Suzana, e nesse ambiente todo, você começou a Farmácia Verde, assim, sempre com essas ideias inovadoras, né, Suzana? A gente vê hoje, como você disse, esse ensino aberto, né? Esse ensino plural, realmente, assim, de você ensinar, além da matéria em si, mas a criança a nadar, a comer no local, se alimentar, né, Suzana? Brincar, um trabalho muito revolucionário, realmente, em termos de educação. E nesse ambiente, nesse mesmo local, você começa a Farmácia Verde de São Gotardo, que hoje, né, é bem conhecida e frutificou bastante. Conta para nós também dessa experiência incrível que é a Farmácia Verde. Essa experiência, a escolinha do Borrachudo, eu esqueci até de falar. As condições lá, eu tinha condições de ensinar os meninos a trabalhar na horta. Nós tivemos, com as crianças da escolinha, uma belíssima horta, que supria não só o alimento da escola, quanto as crianças levavam para casa. As crianças levavam a alface, a cenoura, porque sobrava. Foi uma belíssima de uma horta. Eu tinha um peão que dava o suporte, mas as crianças trabalhavam. E eu tive também um belíssimo viveiro de mudas, de árvores. Você vê que tudo que eu faço hoje estava lá, nascendo lá. A semente estava ali, né, Suzana? Nós enchíamos os saquinhos. E antes de falar da Farmácia Verde, nós tivemos uma experiência interessantíssima com os meninos da escola, que era o seguinte, o povo vivia ali com as casas assim muito abandonadas, sabe? Não tinha capricho com as casas. Então eu arrumava cal, tinta e dava para os meninos mais velhos, entendeu?
E aí eles pintavam as casas, às vezes chamavam os colegas lá da vizinhança para fazer um mutirão, depois pintava outra casa, e a gente ia da escola com todas as crianças visitar a casa remodelada, sabe? Então, Hudson, as casinhas melhoraram lá com o trabalho das crianças, que hoje não podem falar que a criança trabalha, mas foi com... Eles faziam os mutirãozinhos As deles lá, ações das das crianças, crianças. né? E também eu arrumava sementes para eles, se quisesse fazer uma horta em casa. E, e nisso também a gente plantava as medicinais. E a minha experiência com esse tipo de cura começou em Brasília. Porque quando meus meninos eram pequenos, eu tinha uma coisa assim, eu não gostava de antibióticos de jeito nenhum. E eu conheci um médico fantástico lá, chamado Dr. Romeu Aracaki. Ele era homeopata. E eu fiz uma transição do remédio alopático para a homeopatia. E só comecei a tratar meus meninos com homeopatia, meus meninos ficaram muito bem. Aí, até um dia, eu fui no consultório do Dr. Romeu e disse, Dr. Romeu, hoje eu vim aqui, não para o senhor curar meus meninos, eu vim para mostrar meus meninos. Sabe aqueles meninos fortes, saudáveis, sabe? Só com homeopatia. Não tinha nenhum remédio de farmácia. A minha mãe, na época, ela falava assim, minha filha, isso aí é coisa de índio, vocês parecem índios. Dá um remédio para esse menino. Aí eu falava, não, doutor Romeu. E é incrível que ele não cobrava a nossa consulta. Ele sentia que a gente era estudante, que o Edson ainda estava fazendo mestrado, que ele sentia que a gente não tinha dinheiro, sabe? E aí, vindo para o borrachudo, eu comecei a usar plantas medicinais. Pergunta daqui, pergunta dali, os vizinhos me ensinavam. E aí eu comecei nessa de plantas medicinais. E aí foi quando eu aprendi a fazer os xaropes, né? Aí se aprendi, e as primeiras tinturas, que eu aprendi em Sacramento, com um grupo espírita lá, um espírita que me ensinou. E me deu o primeiro kit de tinturas fitoterápicas. E aí, com isso, foi que eu comecei com essa história de fazer esse tipo de remédio, fazendo lá para os meus meninos, para a escolinha, né? Aí eu fazia ali eu dava um xaropinho. E assim começou a Farmácia Verde, Assim começou essa outra parte aí. que realmente foi uma coisa bem, bem forte na sua vida, né, Suzana? Foi. Farmácia Verde foi uma coisa bem forte. Eu fiquei envolvida com os fitoterápicos durante muitos anos. Muitos anos eu procurava, eu visitava outros projetos. Aí foi quando o SEIGE entrou na história na prefeitura, né? Foi ele que me deu inicialmente toda a força, que depois continuou com o Paulo Ejo. Então foram períodos de facilidade para a farmácia Verde crescer, né? Foi primeiramente com o SEIGE, depois com o EJO, depois voltou o SEIGE, aí essa é outra história, né, Hudson? Exatamente. A farmácia teve seus altos e baixos, mas ela Mas ela está sobrevive aí. até hoje, né, Suzane? Então, um espetáculo, né? Um espetáculo, Eu né? fico assim, muito, muito até agradecida ao Bernardo por ele ter dado essa coisa da técnica, né? E hoje virar uma referência. Já era mesmo no início, a Farmácia Verde, não sei se é por causa do entusiasmo que a gente tinha e do apoio, ela sempre teve uma função de disseminar esse tipo de trabalho, né? E muito inovador, realmente, né, Foi. Suzana? Assim, Mas também nós entramos numa onda. uma onda de farmácias verdes, né? Porque não existia só de São Gotardo. Existia em Itabira,
existia em Planaltina, existia em Braslândia, em vários lugares tinha. Como você fala da UNB, realmente, é um momento da história do país em que esses conhecimentos ficam evidentes, né, Suzana? Eles começam a ter efeitos benéficos sobre as pessoas, né? Eu Isso está acho, provado com o sucesso da farmácia verde, né, Suzana? eu acho interessante, Hudson, esses movimentos assim, sabe? Porque é uma coisa muito. Eu sou meio espiritualista, assim, no fundo eu sou, sabe? Era uma coisa, assim, de surgir em vários pontos, e às vezes você nem, não tinha no início ligação. Então, era como se aquilo tivesse ali no inconsciente coletivo, não sei como que a gente pode chamar isso, e de repente surgia aqui, o mesmo movimento, a mesma coisa. Então, eu tinha muito contato com Araxá, e o pessoal de Araxá, que hoje também continua com o mesmo tipo de trabalho, muito bacana lá. E a Luzdinha, que era quem era a liderança lá, era o seu Ismael, ela falava assim: Suzana, eu estou usando esse remédio, alguém cochichou no meu ouvido. Aí eu brincava com ela e falava assim: uai, Luzdinha, cochichou lá em São Gotardo também. Então, sabe, Odis, essa coisa assim, de estar ocorrendo aqui, mas ocorre ali, ocorre ali. E assim, teve um fluxo muito grande de informação. Ninguém segurava informação, né? E eu acho que nisso a gente aprendeu muito, né? Imagino que você deve ver essa situação da farmácia verde com muito orgulho, né, Suzana? E muita Ah, alegria, realmente, assim, né? Hudson, eu não tenho orgulho de nada, não. Não, não Não. tem. Francamente, passou aquele momento, eu vou para o outro momento, e se surgir uma pessoa que assume aquele ali de uma maneira, eu esqueço, sabe? Eu não. Parece que a farmácia verde é ela mesma, não tem nada meu lá, sabe? Não tem, entendeu? Eu falo assim que ela é uma coisa pública, tá lá. Eu não tenho motivo de ficar orgulhosa porque eu passei, não, nada disso. Mas acho que realmente, assim, É, é, talvez seja como você está dizendo, assim, poderia ser outra pessoa, mas eu acho que também não, né, Suzana? Não poderia. O negócio é que aconteceu com você, né? Eu acho que a sua experiência, a sua sintonia é, com esse assunto, com essa forma de cura, que possibilitou muito o surgimento e o acontecimento da farmácia verde. Então eu entendo que é interessante mesmo, libertador, não precisar ficar, né, Suzana? não, se aparecer uma pessoa que vai, né, você entrega para aquela pessoa. Agora, o trabalho da farmácia verde realmente não era para qualquer um. Não era. Porque exigia muito. Primeiro, nós tivemos que fazer descobrir onde que estavam as plantas de cerrado e tudo. Você tinha que ir para o campo mesmo, buscar planta. Depois você descobrir onde que tinha, tinha que ir lá colher. E o que eu fazia nisso, porque depois que a escolinha do borrachudo não continuou, porque teve um período que eu mudei de lá, né? Então eu tive que fechar. Então eu tinha a Kombi, e eu que dirigia a Kombi. Então eu ia para o campo, colher. Depois, as plantas de cultivar, você tinha que cultivar aquelas plantas. Uma época era na Fazendinha dos Padres, depois você tinha que transpor toda aquela horta, lá não dava, passou aquele momento, não podia mais, você tinha que transpor todas aquelas mudas, quem fazia isso na Kombi. Claro que eu tinha o peão que me ajudava, mas eu tinha que estar junto para botar dentro da Kombi, para levar, né? E a própria organização da Farmácia Verde é uma organização que até hoje você vê lá, você tem que ser minuciosa, você tem que ter organização para ter uma farmácia verde. Então, é um trabalho grande isso.
Então, não é para qualquer um, você tem que estar muito entusiasmado com aquilo ali, É, e muito acreditar muito. e sintonizado, né, Suzana, assim, né? Porque é realmente um trabalho também que até hoje ainda existe uma ala que tem muito preconceito contra esse Exatamente. tipo de conhecimento, né? Então, assim, você tem que estar firme com você mesma, né? De trabalhar esse. E Isso aí é que é o mais importante, porque você tem que acreditar naquilo, né? Porque é, você tem que acreditar porque você tem uma resistência em volta, né? Só que é um trabalho assim, naquela época que eu trabalhei na farmácia verde, parece que você tem uma intuição que é por ali e pronto, acabou, sabe? E até você não enxerga muito esses movimentos contra, não, sabe? Você acha que você achou um caminho, é aquele, você acredita nele, você tem um embasamento científico, você tem pessoas técnicas e professores de universidades que sabem, né, também. Aí você vai firme naquilo ali. Isso aí que é o que segura a farmácia verde. Agora é o Bernardo que acredita nisso. Ele é um profissional farmacêutico, né? Tem médicos que já estão receitando. Então, isso vai dando um embasamento teórico até para a farmácia, que científico mesmo. segura ela. Dificilmente vai acabar essa farmácia verde. Dificilmente, ela não vai Deus ter. te ouça, né, Suzana? Não, Suzana, interessante, assim, eu vejo você contar a sua experiência, a sua, né, e em vários setores, assim, é, com muita dificuldade por ser ideias inovadoras, mas sempre muito autênticas, né? Assim, a gente está falando isso, assim, da macrobiótica, da vida natural, do ensino mais plural, do trabalho com a fitoterapia. A gente vê que existe muitos movimentos que passam, eles chegam, viram moda, depois as pessoas deixam aquilo como se fosse, deixasse uma roupa que passou de moda, que saiu de moda, mas eu sempre sinto assim que a sua experiência ela foi muito arraigada em coisas muito concretas, né, Suzana? Assim, numa educação de crianças, realmente, igual você disse, que hoje são tão adultos e foi uma educação que funcionou para essas pessoas. é. Da mesma forma, a Farmácia Verde, como a cidade se beneficiou de medicamentos feitos a partir dessa iniciativa, né? E nisso eu acho assim, realmente te digo isso, eu acho muito autêntico de sua parte, assim, fazer isso e verdadeiro, de pé no chão, não é um modismo, falar fitoterapia, eu achei bonito, não, é uma coisa que É. enraigou na sua vida, assim, e se tornou real, né, para a cidade, para a Pois comunidade, é, se Hudson. materializou, né, Suzana? Pois é, mas aí é que está a questão. Quando você visualiza coisas essenciais, é porque é verdadeiro, não é? Então, por que é que os projetos que eu comecei ficaram, estão aí, ninguém deu conta de acabar com eles? É porque você pega o essencial, não é? Então, por exemplo, o Proman. Proman foi uma iniciativa da Lena como primeira-dama e eu que operacionalizei. Ela buscava recursos e eu segurava as pontas da criação do Proman. O Proman está aí até hoje. Talvez não com toda aquela maneira como a gente idealizou, mas ele ficou e está cumprindo o papel dele. A farmácia verde ficou ali. O supletivo também que nós começamos ficou lá. Agora esse plantio de árvores, né? Esse plantio de árvores também é uma coisa essencial para a cidade. O nosso projeto já está quase com 20 anos. Então, é uma coisa que é necessária e que se você começa a trabalhar nisso, vai em frente e fica, né? Então, agora, a questão ambiental, por exemplo, eu trabalhei aqui num projeto. Esse projeto foi também interessante. Ninguém fala nele,
mas foi um trabalho de 2 anos, que foi o recolhimento de lixo hospitalar e de farmácia, lixo de saúde. Era tudo misturado, Hudson. O que se tirava de infeccioso da farmácia, do Santa Casa, e dos dentistas, e dos laboratórios, tudo, os perfurocortantes, né? Ia tudo para o caminhão do lixo e ia para o lixão. Aí foi um trabalho que eu fiz como educadora ambiental, não com criança, mas com todos os profissionais de saúde de São Gotardo e todos os estabelecimentos de saúde, que na época chegava a quase 80. Hoje deve estar muito mais, umas 4 vezes, sei lá, porque o que tem de farmácia, de laboratório, né? Foi um trabalho de recolhimento separado. Hoje ainda existe isso. Então tem sua mão nessa Esse aí consciência foi de um separar trabalho o lixo hospitalar. hospitalar. E esse trabalho de educação, eu fiz, eu só tinha uma estagiária me ajudando, que foi a Fabiana, que ela queria fazer um estágio, ela entrou como estagiária, recebendo um salário mínimo, e me ajudou. Mas foi um trabalho também importantíssimo, que foi o meu trabalho de TCC do meu curso de educadora ambiental. E é interessante, né, Suzana, que os seus trabalhos durante a sua vida, eles se conectam, né? Com uma ideia, parece com uma ideia-chave, assim, né? Desse respeito à natureza, ao ser humano, né? De educação. E de organização da cidade também, porque como que você tem estabelecimentos de saúde, naquela época precisava se implantar isso, chamava-se Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde, PGRSS. Só que ninguém fazia, entendeu? Era obrigatório. Aí o Maio, que estava na Secretaria de Saúde, ele falou: Dona Suzana, tem que implantar isso. Mas como é que nós vamos fazer? Né? Eu falei: não, pode deixar comigo que eu vou fazer isso. Então, eu fui estudar, porque tinha umas regras, umas normas, e aí fui repassar isso para os estabelecimentos de saúde. No começo já teve uma resistência, eu falei assim: não, gente, eu estou vindo aqui, eu não sou fiscal, eu vim aqui para a gente ver como que vai fazer. Tanto que hoje você vai nos estabelecimentos de saúde, tem uns lixinhos separados. Lixo comum, você pode ir lá dentro que tem lixo infeccioso, tudo separadinho. O lixo comum vai para o caminhão do lixo, o outro não. Exatamente, virou uma realidade. Virou realidade também. Então, também essa questão de botar ordem nas coisas. Agora, São Gotardo, até hoje, não conseguiu implantar a coleta seletiva. Exatamente. Até hoje. Mas não se faz esse trabalho sem educação ambiental. Suzana, você tem mais ou menos a ideia de quantas árvores você já plantou dentro da cidade? Aqui você já arborizou muitas ruas, o Parque dos Ipês, a gente caminha lá, vê que você também arborizou muita coisa ali. Onde tem a plaquinha da projeto Adote uma Árvore, é o nosso projeto, né? Meu, conjuntamente com as empresas. Eu não posso falar que é meu, né? Exatamente. Você coordena as empresas patrocinam Eu coordeno, esse trabalho, né? as empresas patrocinam, não só empresas, quanto pessoas, né? Eu tenho muitas pessoas que quer contribuir, coloca o nome de um falecido, coloca o nome de uma criança, né? Então, eu tenho árvores aí que tem nome de criança, tem árvores que foram para homenagear uma pessoa da família que faleceu, um pai, a mãe, né? E das empresas. Só que a gente tem que, de vez em quando, sair tirando as grades com as placas, né? Porque a árvore cresce, né? E fica deteriorada. Aí eu retiro e aproveito muitas vezes eu aproveito o material. O Hudson, não sei. Mas por ano, assim... Eu sei que por ano eu planto mais ou menos umas 80 árvores novas e umas 40
que eu replanto, às vezes morreu, eu replanto. Tem aí Mas muitos anos. então, vamos fazer uma média de 100 árvores por ano, Suzana. Tem 100 mudas. umas 2.000 árvores. E já tem tem 10 anos já, mais de Não, tem 10. mais. Já está no 18º ano. Eu sou ruim para guardar. Mas significa realmente muitas árvores, Muitas muita árvores. sombra. Muita sombra, muitas árvores. Muitas foram cortadas. Por exemplo, a Avenida Rui Barbosa, que é aquela ali que sai dali da igreja, né? O primeiro plantio ali foram 82 árvores. E o Zé Luiz era do IEF, ele me ajudou muito. Nós plantamos ali com crianças, com jovens de escola, e fizemos um movimento, foi bacana. Por quê? A gente achava que ia plantar e o povo ia destruir. Então, nós mexemos muito com criança, entregando cartinha, cuida da minha árvore e tal, para sensibilizar. Só que muita gente ali cortou, né? Está tampando a placa do meu comércio, sobraram algumas, né? E depois nós plantamos aquela Avenida Antônio José de Castro. Naquela rua ali, eu não tive patrocínio, não. Então, nós plantamos sem grade. Foram 80 árvores. E ninguém destruiu. Oh. Ali porque foi plantada com os moradores. Os moradores vigiaram. Entendeu? Aí estão lá aquelas murtas ali. É uma gracinha, né? Aquelas murtas. É impressionante esse trabalho, né, Suzana? Acho que é um trabalho realmente que tem que multiplicar, né? Realmente, assim. Porque uma cidade só de concreto é uma coisa terrível, Você quer né? ver? Aquela rua Tiradentes, que é ali da Cozinha da Terra, as que são visíveis, bem visíveis aqui, né? Em volta da igreja, só que as podas são terríveis. Isso aí depois a gente pode comentar. Agora eu plantei os ipês brancos na avenida ali do Clube Campestre, né? Tem muitas avenidas que foram arborizadas com esse trabalho. Eu peço os patrocínios, já tenho uns patrocinadores fiéis, sabe? Muito bacana. Meus patrocinadores, eles são, assim, fantásticos. No começo, eu tinha o trabalho de ir em cada patrocinador, que também era um super trabalho, porque eu tinha que ir, depois eu só recebi a hora que a árvore estava plantada. E para receber, para pagar as despesas, a mão de obra e tudo. Hoje, eu só ligo, mando o projeto do ano para os patrocinadores por WhatsApp. Eles já mandam o Pix. Então, é um trabalho, assim, que agora já está fácil, né? Mas no começo foi bem difícil de começar. Agora já está mais fácil. Só o que não está fácil agora é olhar as podas. Você fica indignada, Eu fico Suzana? muito indignada. Com as podas. Não só eu fico indignada, quanto os meus patrocinadores estão indignados. Eles me ligam, Suzana, você viu como que eles podaram os flamboyants da Avenida Rio Branco? O flamboyant é uma árvore que abre para os lados. Eles cortam os galhos e deixam só um tupete do flamboyant lá em cima. Então, a indignação não é só minha, não, viu, Hudson? Indignação. Eu preciso. Meio exagerado, né? Não, eu tenho que ter uma poda racional. E as árvores que têm erva de passarinho, eles não tiram as ervas de passarinho, a árvore vai até morrer. Então, a prefeitura, eu acho que deveria tratar com mais carinho essas árvores. Na verdade, não são essas árvores que eu plantei, são os empresários de São Gotardo. E a cidade também perdeu essa coisa de viveiro de muda, né, Suzana? Municipal, né? Parece assim, né? Não existe, Nossa, né? o viveiro Coisa... foi para o Proman
E o que acontece ali no viveiro, o Ronaldo, que é quem toma conta do viveiro, ele foi desanimando, sabe, Hudson? Porque ele produzia as mudas não eram plantadas, produzia mais, não eram plantadas. Agora você vai lá, não tem mais nada. Não tem uma orientação. O Ronaldo trabalha lá por conta dele. Exatamente, sem muito apoio, né? Sem muita logística ali Ó, para ajudar. na época que o Zé Luiz estava no IF, ele fez um viveiro que era sensacional, Eu um me lembro. capricho. Exatamente. Como que aquilo acabou, né? Verdade. Depois nós tivemos um viveiro na CEMIG, na subestação da CEMIG, quem era o gerente lá era o Elias Moraes. Esse indivíduo, pena que ele foi embora. Ele fez um viveiro lá na CEMIG, não era nem obrigação dele. Tanto não era que o que ficou depois dele não fez mais nada. O Elias, ele produziu mudas de... Ó, os primeiros ipê roxo, que são aqueles lá da praça, foi mudas da CEMIG no tempo do Elias Moraes. Foi meu grande amigo, eu tirava o chapéu para ele, tiro o chapéu para ele, porque ele não só fazia o viveiro, quando eu ia plantar, ele chegava com o carro da CEMIG, cheio de muda, com enxada, com os peão dele, tudo para ajudar, sabe? Mas a prefeitura já me ajudou bastante também. Eu já fiz umas boas parcerias com a prefeitura. Pois é, gente, pelo menos podemos dizer que existe uma São Gotardo antes e uma São Gotardo depois desse trabalho que você realizou de plantio de árvores junto com essas pessoas que apoiam essa ideia, né, Suzana? Você vê que a realidade vai mudando da cidade, né? Ou numa cidade desse tamanho, plantio de 2.000 árvores, nós estamos falando um número hipotético aqui, mas assim, sabemos que são uma quantidade interessante, né? E a gente coloca aqui também para a comunidade, isso é extremamente importante, né? E saudável, né, Suzana? Tem gente que não gosta, né? Tem muita gente que gosta, mas tem gente que não gosta também, viu, Hudson? Mas cá para nós, por né? exemplo, você vê ali naquela ruinha ali, passa por baixo da prefeitura ali, né? Naquele trechinho ali tem esqueci o nome da árvore. Você chega ali, os carros estão tudo paradinho debaixo das árvores na sombra, né? Exatamente, né? Todo mundo procura a Né? sombra, não só para caminhar, quanto para O colocar próprio seu ar da carro. a cidade crescendo desse tanto, né, E Suzana? também diminui a temperatura, né? A árvore, quando você passa numa rua arborizada, claro que vai ser mais fresco, né? Exatamente. Suzana, a gente tá vendo aqui, seu instrumento aqui uma sanfona, um acordeão? Isso aí tem gente que chama acordeon, né? Acordeão. Aqui em São Gotardo o povo chama de sanfona. Aqui eles conhecem como sanfona. Para quem não sabe, Suzana também adora música, toca seu acordeão e eu vou te pedir pra gente fazer um pouco de música também, no Lero Lero. Sempre com música fica melhor ainda, né, Suzana? Realmente a música ela alegra, né? E eu sempre levei o acordeão para a sala de aula, sabia? Ah, é? O dia que eu queria que os meninos ficassem meio impressionados comigo, me respeitassem mais, Suzana. eu mostrava o poder tocando acordeão para os meninos, sabe? Os meninos, eles ficavam admirados comigo, e aí eles começaram a ficar mais quietos na aula. A música tem essa força, né, Suzana? Exatamente. Você mostra e fala assim, eu sou poderosa, eu troco isso aqui. Ó, e olha o tanto de botãozinho que tem isso aqui, não é para qualquer um também, não. Exatamente. É, Podemos te escutar um pouquinho, Suzana? pode. Vamos. Eu vou tentar, né, Uzi? Porque toda vez que eu vou tocar, ainda mais em frente de câmera, eu erro demais, viu? O primeiro acordeon que teve na minha casa, na verdade, o meu pai deu de presente para minha mãe. Que os pais eram italianos, né? E ela gostava muito. Então, meu pai comprou o acordeon e deu de presente para ela.
E então tem muita influência. Você vê assim os filmes aí italianos, as colônias lá no sul, né, do país, o povo toca muito acordeon, dança, né? Mas eu tenho um repertório variado. Eu toco uns boleirinhos, sabe? Sei. Eu gosto de tocar uns boleirinhos, eu gosto de tocar. Eu estou tocando vários ritmos, sabe? Esse interesse pela música, então, começou bem lá atrás, Bem lá atrás. Eu e era se mantém. criança. Tanto que eu falo assim, às vezes a pessoa fala que vai aprender a tocar acordeon, é muito difícil. A não ser esses sanfonia de raiz aí, que sempre tiveram uma sanfonia, eles vão tocando e vão aprendendo sozinho, né? Mas para você aprender, eu tenho uma certa facilidade, porque eu comecei a aprender, eu tinha 9 anos. Só que depois larguei para um lado, fiquei muito tempo sem pegar. Então, o ritmo nos baixos, de bolero, de marcha, de shot, eu aprendi quando eu tinha 9 anos. Entendi. Então, entendeu? Porque não é fácil, não, é um instrumento difícil. E bonito, né? Isso, A gente vai pelejando. e a música sempre achei isso muito interessante, né? Que existem, não importa o nível, não importa, a música sempre é boa, né, Suzana? Ela é boa, A você música tá. sempre, Mesmo você tocando, às vezes você erra, você não toca lá muito bem, mas ela alegra, né? Eu, por exemplo, na minha família, eu faço questão de estimular a música. Então, eu gasto, às vezes, um dinheiro que às vezes eu nem não tenho muito, mas eu dou um jeito de dar um instrumento musical. Então, eu saio distribuindo, sabe? Eu já dei um acordeon para minha neta, filha do Vlad, já dei um piano, esses pianos eletrônicos, para a filha do Edinho, já dei um violão para o Pedro, filho da Milena. Esses dias agora eu dei um piano para o Lucas, porque ele tocava aqui em casa todos os dias. Aí ele mudou para Maceió, não tinha piano. Falei, não, esse coitadinho desse menino não pode ficar desse jeito. vamos arrumar a companhia da música para ele, né, Suzana? Então eu acho que é uma coisa muito importante você estimular a música, né? Seja cantando, seja tocando um violão, isso aí é fundamental. Certíssimo. Suzana, muito obrigado pela presença, Pois é, essa disposição de contar a sua história para nós, que ela é muito, interessante, né? muito obrigado mesmo, Suzana. Não, Deixa então, eu te agradecer aqui, viu? tá, obrigado Muito você obrigado. também por me escutar aí. É sempre bom a gente contar a história da gente, né? Eu já estou na fase de contar as minhas histórias. Isso é bom. Isso é bom. Bom, e a gente fecha mais esse episódio do Lero Lero. Acabamos de conversar com a Suzana Caramore. Obrigado pela sua audiência.